Olá, olá, teste, teste. Aí, olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Marcelo Leite. Hoje eu quero ser bem direto e prático aqui com vocês, até porque eu estou cheio de demanda e eu preciso dar um conhecimento sucinto, bom, prático e que realmente vai agregar aí na vida de vocês que estão trabalhando com análise de dados, querem construir relatórios dentro da empresa de vocês e estão analisando como que o Power BI funciona, trabalha, outras ferramentas de Business Intelligence. Eu quero mostrar uma coisa muito importante do Power BI, que está disponível dentro do conjunto de serviços do Power BI, que hoje é chamado de Fabric, né? Que são os Data Flows. Tá? Muitas pessoas falam dos Data Flows, mas poucas pessoas entendem de fato que o Data Flow pode fornecer para um desenvolvimento de análise de dados dentro de uma empresa e o que realmente de fato ele faz, né? Eu vejo que grandes empresas usam, né, mas não é de conhecimento comum. Então hoje eu vou dedicar um tempo aqui para a gente falar sobre Data Flows ou fluxos de dados dentro do serviço do Power BI, tá bom? Então vamos para a minha área de trabalho aqui. Vocês estão vendo que eu estou um pouco mais rápido do que o normal, né? Estou tentando ser sucinto porque eu quero de fato agregar algo de conhecimento aí para vocês num pequeno espaço de tempo que eu tenho aqui para gravar vídeos. Mas vamos lá. Vou vir aqui no desktop, tá? E eu quero primeiro escrever algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, o que é um data flow ou fluxo de dados. Então, primeiro que um data flow, e eu vou mostrar na prática para vocês, tá, o que eu vou explicar aqui. Então, primeiro que um data flow nada mais é do que o Power Query online. Tá? É isso aqui que você vai ter dentro de um fluxo de dados, o Power Query online, onde você vai ter basicamente todas as funções do Power Query, um pouco diferente, tá? Mas você vai ter todas as funções do Power Query ali para você poder trabalhar, só que online, no seu navegador, ali onde você já está acostumado no serviço do Power BI. Qual que é a vantagem disso daqui? A vantagem é que o dado é processado na nuvem e não na sua máquina fraquinha. Essa é uma das grandes vantagens aí. E segundo, que para você desenvolver os seus relatórios, o que, que você faz normalmente? Você tem um grande conjunto você tem um grande número de dados, né? Você tem muitos dados aí, planilhas do Excel, bancos de dados, seja lá o que você tem aí para trabalhar, você precisa sempre tratar esse dado. E a gente costuma usar muito o Power BI para isso. E aí você pode fazer tudo isso na nuvem e não ficar dependendo ali da sua máquina, da sua memória RAM, do seu processador para fazer isso. Então você pode deixar com que o próprio Power BI, a Microsoft, faça esse trabalho pesado para você. Então as transformações que você faz com as planilhas, tudo isso é processado ali dentro da nuvem da Microsoft. E aí você vai ter esse serviço disponível para contas Pro e PPU. E também Premium per Capacity. Tá? E dependendo capacity. Então, dependendo do que você tem aqui de conta, a sua máquina que virtual ali que processa isso daqui, ela vai ser diferente. Tá? Então, para contas Pro, você tem uma máquina compartilhada. O que que significa? A sua máquina ali, central da Microsoft, é compartilhada com outras contas Pro. E quando você tem ali o PPU, que é o Premium Per Use, né? Você tem uma máquina dedicada. Uma máquina dedicada. O que que isso significa? Significa mais rápido. Tá? E com o Premium Capacity, Premium Capacity é o usuário que determina núcleos de processamento, entre outras coisas. Então, o Premium Capacity, grandes empresas fazem essa contratação, né, onde você que define quantidade de núcleos de processamento. Né? Então, eu já trabalhei em empresas grandes, por exemplo, que elas têm um Premium Capacity por BU, né, por unidade de atendimento delas. Por exemplo, América Latina tem um Premium Capacity, Europa tem outro Premium Capacity, porque é um grande número de dados, um grande fluxo de dados que você processa ali para os relatórios serem alimentados. Né? Então você tem um Premium Capacity por
por BU, né, que a gente chama. Mas aqui você já tem o PPU, que hoje a Microsoft lançou, que é o Premium Per User, né, que você pode ter também já uma máquina dedicada bem mais forte do que as contas Pros possuem. Então você consegue ter ali o processamento de um fluxo de dados bem melhor. E isso traz várias vantagens, tá? Porque você consegue adquirir dados de um fluxo de dados direto no seu Power BI Desktop. Só que já vai estar pré-processado o dado. Você não vai ter as transformações malucas lá acontecendo no seu Power BI Desktop. Você pode adquirir direto da nuvem esse dado aí. Vamos fazer isso na prática para vocês verem? Ó. Vamos criar isso daqui? Então está anotado aqui a teoria. Vamos para a prática. Tá? Eu tenho aqui ó, uma conta Pro que eu tenho aqui. Tá? E eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, estou na área de trabalho Pro. Vou vir aqui em novo, no serviço do Power BI. E vou criar esse fluxo de dados aqui. Tá? Você vai perceber que ele vai perguntar como é que eu quero iniciar esse fluxo de dados. Se eu quero definir novas tabelas, adicionar tabelas novas, eu quero vincular tabelas que já existem de fluxos anteriores, né? Posso até fazer isso, inclusive na recomendação da Microsoft, se você tem uma quantidade de dados muito grande, né? Ela te recomenda a fazer essa subdivisão em layer 1 e layer 2, tá? Para esses dados aí. Você pode importar de um modelo aqui padrão, você pode anexar de Common Data Models, que é uma versão prévia de desenvolvimento aqui que a Microsoft está disponibilizando para os fluxos de dados, tá? Para Azure. Mas não vamos falar disso hoje, são coisas mais técnicas aí que a gente pode falar mais para frente. Mas vamos adicionar tabelas novas aqui, tá? Dentro da minha área de trabalho, desse fluxo de dados que eu estou criando, tá? Você só define um nome para o fluxo depois que você cria ele e adquire o dado ali inicial, tá bom? Ele vai fazer um processamento aqui, ele já vai me dar disponível aqui para mim os tipos de dados que eu posso trazer aqui para dentro. E eu já mostro para vocês aqui quais são. Tá carregando e pronto. Carregou aqui para mim. Eu posso trazer desde um arquivo do Excel até bancos de dados, tá? Desde que eu tenha um gateway, né? E várias outras fontes. Posso fazer o upload de arquivo aqui direto, tá? Posso fazer arquivo do SharePoint. Então, se eu tenho um gateway de dados na minha máquina, ele já consegue até automatizar também esse fluxo de atualização. Então, funciona exatamente como o Power BI e um dataset. Uma coisa importante da gente diferenciar aqui, ó, é que dataset, ó, vamos lá, ó, dataset, ou em português, né? Ou conjunto de dados, vamos lá. Conjunto de dados são coisas diferentes, tá? Então é diferente de data flow, né? Vamos colocar o nome em inglês e português. Data flow ou fluxo de dados. Como assim, Marcelo? Como assim, professor? O fluxo de dados, vou chamar só em inglês, tá? O data flow, ele alimenta o dataset. O dataset, o que é o dataset? O dataset é o arquivo de relatório. É onde o seu relatório é alimentado para ele funcionar. Tá? Então, quando você cria um relatório com os visuais, os gráficos, você sobe para o serviço Power BI, você vai ter um dataset que alimenta esse seu relatório. Mas esse dataset pode ser alimentado por um dataflow. O dataflow passa a ser, então, um arquivo anterior ao dataset, onde você tem ali as suas transformações acontecendo, toda a ETL do seu dado. E isso é muito lindo, que a Microsoft fez, porque você poupa tempo de desenvolvimento e você também subdivide aí o processamento que sai do dataset e fica no Dataflow, que é um conjunto de dados ali, um fluxo de dados bem especializado para isso dentro do serviço do Power BI. Tá? Vou trazer um arquivo do Excel aqui, rapidinho. Ó. Ele pergunta se eu quero fazer do SharePoint, mas eu posso, em vez de usar um arquivo do SharePoint, eu vou facilitar a minha vida, eu vou usar um arquivo que eu tenho aqui na minha máquina. Eu não tenho um fluxo de dados, tá? Aqui, mas eu vou usar um arquivo que eu tenho na minha máquina. Não tem um fluxo de dados, não, perdão. Não tenho um gateway aqui de dados, tá? Mas eu vou subir direto só para vocês verem como é que é a aparência desse carinha aqui, tá? Que a ideia é só vocês verem a carinha aqui e depois eu mostro como é que pode ser adquirido no Power BI. Eu não vou conseguir adquirir esse cara, mas a gente vê, tá? Depois como é que faz. Mas aqui eu vou subir um CSV, por exemplo. Estou subindo aqui um arquivo de CSV. Ele está fazendo upload. E se eu tivesse um gateway, esse cara ficaria linkado. Tá? Então, toda alteração que esse cara sofresse na minha máquina, se esse gateway tivesse configurado aqui, ele iria também fazer a leitura no meu Dataflow. Mas não é o caso, eu estou fazendo um upload bem separado aqui, tá? Desvinculado completamente da minha máquina.
Então deixa ele fazer o upload aí e já eu volto aqui, vou dar um corte no vídeo. Só lembrando aqui, tá? Quando eu faço esse upload, ele precisa de uma licença do business, tá? Do OneDrive Business, porque ele faz uma vinculação entre o arquivo que está na sua máquina e o OneDrive Business da Microsoft. Então eu acabei resolvendo aqui essa questão da licença, só para mostrar nesse vídeo para vocês, tá? Vou avançar só para vocês verem o rostinho. E eu nem vou mexer muito porque é a mesma coisa do PowerCare, tá? Então eu vou avançar aqui com esse CSV que eu trouxe. Tá aí, tá? Ó, esse aqui é o CSV, como se fosse o PowerCare, ele está mostrando para mim um preview, tá? De como é que ele vai fazer. Vou clicar em transformar dados, ele vai abrir para mim exatamente o mesmo rostinho que vocês já estão acostumados lá do PowerCare. Ó. Então eu tenho aqui as colunas, tá vendo? E eu posso fazer aqui qualquer transformação. Eu tenho o menu adicionar coluna, eu tenho o menu transformar, eu posso substituir dados aqui, por exemplo, substituir valores, eu posso fazer filtros aqui de dados, tá? Aqui ele vai fazer o filtro mesmo na tabela. Ele é um pouquinho diferente em alguns aspectos visuais da UI dele aqui, mas o resto é bem parecido, tá bom? Então, aqui eu poderia salvar esse cara e vir aqui no meu... Eu não vou fazer isso, tá? Porque eu estou numa conta aqui, business, que eu tenho. Então eu não vou salvar aqui para não bagunçar a minha área de trabalho, mas só para vocês verem, eu posso vir aqui e adquirir dentro do Power BI. Eu vou abrir o Power BI só para mostrar para vocês como é que seria essa aquisição do Dataflow. É bem simples, eu vou mostrar só o conector aí para vocês. Se vocês quiserem um vídeo que eu mostre de fato como usar o Dataflow e eu crio uma transformação e mostro para vocês o fluxo de atualização e como é que eu adquiro isso lá no Power BI, deixa um comentário aqui nesse vídeo, que se tiver bastante comentário e likes, a gente faz um vídeo só desse. Eu faço uma aquisição aqui, faço uma transformação bem pesada, deixo atualizando e mostro para vocês como é que ficaria ali no Power BI a aquisição disso, tá? Mas olha só, estou com o meu Power BI aberto aqui. Se eu salvasse esse cara e deixasse ele para atualizar ali, eu poderia simplesmente vir aqui em Get Data, tá? E escolher a opção Dataflow, que ele já vai pedir para eu conectar na minha conta. Vou dar a credencial da minha conta ali, Microsoft, tá? Com a minha licença Pro, e eu vou poder adquirir esse fluxo de dados aí, tá? Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Eu vou cancelar aqui, deixa eu cancelar isso aqui, peraí. Voltei aqui para a área de trabalho, eu tenho aqui um fluxo de simulação que eu fiz, tá vendo? Por exemplo, se eu quisesse, eu poderia vir aqui nas propriedades desse cara, eu posso atualizar, tá? Posso ver o histórico de atualização dele aqui, eu posso atualizar ele aqui na hora, tá? Ou eu posso, nas configurações aqui desse cara, vir e criar uma atualização. Tá? Eu posso vir aqui ativar a atualização agendada dele, posso fazer uma configuração para ele atualizar isso daqui normal, posso usar o Power Automate para fazer algumas coisas aqui automatizadas também desse fluxo de dados. Então aqui o céu é o limite, tá? Para esse Dataflow aqui. Então facilita muito. Listei para vocês aqui algumas vantagens, tá? Mas você também tem outras vantagens. Por exemplo, você pode, com o Power Query online, né, você pode fazer com que na sua organização você tenha uma fácil gestão de fluxo e edição de dados entre os colaboradores. Tá? Porque você consegue gerir tudo isso online entre os times. Você pode dar acesso ou não para alguém que vai editar, que vai consumir também esse dado, adquirir direto no Excel. Tá? Então você pode adquirir o que você construiu dentro de um fluxo de dados direto no Excel. Então isso melhora muito a gestão do fluxo de dados e também da cultura de dados aí dentro da empresa. Então é isso. Eu sou o Marcelo Leite, sou mais uma vez o analista sênior aqui da empresa, do canal. Meu canal sou só o youtuber, né? Mas sou analista sênior aqui. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram ver mais a fundo Dataflows, como é que é um exemplo de edição, mostra pra gente um exemplo de fluxo de uma aquisição lá no Power BI, pra gente ver como é que funciona o fluxo de Dataflows e datasets. Deixa seus comentários aqui que a gente cria mais vídeos. Tudo depende da interação de vocês, beleza? Então é isso, deixa o seu like nesse vídeo se você não deixou até aqui. Compartilha para esse conhecimento chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.